Olá, minha gente, vamos mais um conteúdo aí para o nosso canal do YouTube, Profa. Benizete Ramos. E desta vez nós vamos falar sobre férias, provavelmente em 2 vídeos, né? Férias é um tema que eu brinco que todo mundo sabe, porque todo mundo sabe o momento de descansar, o momento de lazer, já conta qual o período, mas muita gente não sabe que férias tem vários detalhezinhos. Primeiro, pegando uma colinha aqui, férias ela tem um capítulo inteiro na CLT que sofreu alterações pela Lei 13.467. Portanto, o artigo 129 seguinte vai tratar dessa temática, desse conteúdo de férias e com algumas alterações da Lei 13.467 que a gente vai tentar abordar. Bom, inicialmente, é muito importante a gente lembrar que férias tem uma natureza jurídica de interrupção do contrato de emprego. O que é interrupção do contrato de emprego ou contrato de trabalho? Eu gosto de contrato de emprego para diferenciar tecnicamente do contrato de trabalho. É aquele período em que o empregado está afastado do trabalho, mas tem direito a salário. Então, exemplos de interrupção: férias, repouso semanal remunerado, feriados, né? Dias que realmente há uma dispensa, quando ele está de licença médica com o atestado médico. Então, esse é um exemplo de interrupção do contrato de emprego. Bom, as férias, elas têm aquela grande questão. Qual é a finalidade das férias? Eu costumo dizer que férias faz parte daquele pacote em que o empregado trabalha com a intenção necessária de repor a sua recomposição orgânica, física, mental, né? Eu digo ainda energética. Então, faz parte daquele conjunto, aquele arcabouço protetivo de saúde do trabalhador, que, dentre eles, também está o repouso semanal remunerado, os descansos inter e intra-jornada, por aí afora. Muito bem. Historicamente falando, quando o empregado se afastava do trabalho, ele não tinha direito a pagamento. Isso não acontece com as férias, né? As férias, o empregado se afasta e ele tem direito à percepção do salário. Mas aí tem uma questão. Primeiro, que a percepção do salário deve ser todo o ganho do empregado. Os ganhos fixos e os ganhos aleatórios habituais. Por exemplo, o empregado que tem um salário de R$ 3.000 e ele labora em horas extras habitualmente, e fazendo aí, por exemplo, mais 2.000 de horas extras, esse salário, para efeito do período de férias, tem que ser R$ 5.000. Muito bem. E tem mais uma questão. As férias têm que ser acrescidas de 1/3. Ou seja, sobre R$ 5.000 mais 1/3. Bom, nesse caso, é importante lembrar que quando a Constituição fala em férias remuneradas, a Constituição Federal de 1988 não está a dizer, como algumas perguntas surgem, não só nas aulas, mas também às vezes de cliente, que diz assim: mas eu entrei de férias e não recebi minhas férias. E ao compulsarmos o contra-cheque desse trabalhador, a gente pergunta: você recebeu esse valor aqui de R$ 5.000? Não, isso eu recebi. E recebeu mais 1/3 sobre isso, a conta lá que eu teria que fazer? Isso eu também recebi. Então, isso aqui significa férias remuneradas. Não, mas a lei fala que férias remuneradas. Então, na verdade, entre aspas, essas férias remuneradas dizem respeito a ter o direito de não trabalhar e receber salário. E o que tem a mais, o que tem extra, o que é plus, na verdade, é somente esse 1/3 a mais. Mas volto a dizer,
todos os ganhos variáveis de forma fixa, ou a grande parte deles, porque a Lei 13.467 mudou um pouco isso, eles devem ser computados para efeitos de pagamento nesse período que ele não estiver trabalhando. Mas, professora Benizete, ele não está fazendo hora extra nesse período, ele não está trabalhando à noite nesse período, ele não está vendendo, ele não tem comissões nesse período. Como é que a gente vai fazer? Vai fazer a análise dos 12 meses anteriores ao período em que ele efetivamente estiver em gozo de férias. Então, vai computar as horas extras dos meses anteriores, fazer pela média física e contar pelo salário da época, a média das comissões, pela média do valor, adicionar o noturno também, pela média física das horas noturnas, e fazer essa contabilidade e pagar esse período, certo? Muito bem. Ainda com relação a pagamento, a salários, daqui a pouco eu vou entrar em período aquisitivo e concessivo. Bom, ainda com relação a isso, não podemos perder de vista que as férias devem ser avisadas com 30 dias de antecedência, tá, minha gente? Não lembro de cabeça qual é o artigo, mas vamos ver isso aqui agora. As férias têm que ser avisadas com 30 dias de antecedência. Além de ser avisadas com 30 dias de antecedência, as férias, esses valores a que nós nos referimos agora há pouco, né, eles também têm que ser depositados na conta do empregado 2 dias antes do efetivo gozo de férias. Exemplo: o empregado começou a trabalhar, eu vou usar esse exemplo para compactar nossa ideia, no dia 10 de março de 2023. No dia 9 de março de 2024, ele adquiriu o direito dele de férias. Então, o empregador, eu vou voltar a esse tema, tem mais 12 meses para conceder as férias dele. Vamos supor que conceda a partir do dia 1º de março de 1º de setembro de 2024. Ao conceder as férias 1º de setembro de 2024, fazendo uma conta redonda, ele deverá ser avisado no dia 1º de agosto de 2024 de que ele vai usufruir das férias dele do período aquisitivo 23-24. Mas não é só isso. Além de usufruir, de avisar com 30 dias de antecedência, esse valor deverá estar na conta dele no dia 28 de agosto ou dia 29, que agosto parece que são 30 dias, né? Parece não, são 31 dias. Então, 2 dias antes do dia 1º, daí 29, 30, 31. Então, 2 dias antes do início efetivo das férias. Muito bem. Havia uma súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa súmula está em vigor, entre aspas. Ela não foi ainda. As súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, minha gente, depois da reforma trabalhista de 2017, ou seja, a Lei 13.467, não foram reformuladas, não tiveram a sua redação ou o seu cancelamento feito de acordo com a lei da reforma trabalhista, Lei 13.467. Portanto, essa súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho diz o seguinte na sua redação, que caso o empregador descumpra esse prazo de 2 dias antes para o depósito dos salários do valor devido do período de férias, ou seja, o salário do mês de setembro, antecipadamente, mais 1/3, no dia 28 de agosto, ou seja, 2 dias antes, 29, né? A conta que a gente fez, que nesse caso o empregador deveria pagar as férias em dobro, ou seja, pagar mais 5 mil, mais 1/3, além do que ele já ia receber de salário de mais 1/3, ok? Ficou claro? Então, em dobro, dobraria os valores. Isso é o que estava disposto ou que está na redação da súmula 450.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, que vem se imiscuindo aí nos julgados trabalhistas, fazendo assim grandes mudanças no julgado trabalhista, julgou em agosto de 2022 a ADPF 50, para dizer o seguinte: mesmo que o empregador descumpra o prazo previsto no artigo 145 da CLT, que é o prazo para pagamento 2 dias antes do início do exercício, do gozo das férias, mesmo que o empregador não deposite o salário mais um terço ou pague em mãos nesse prazo, não está sujeito ao pagamento em dobro. Então, a gente tem um conflito aí com o Tribunal Superior do Trabalho dizendo que paga em dobro, e essa súmula não é tão antiga, né? E tem também o que já era uma jurisprudência, né? E, nesse caso, tem o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: não, paga em dobro sim. Não paga em dobro, não é devido. Essa súmula, o Supremo diz que a súmula é inconstitucional, mas eu penso assim que inconstitucionalidade é da lei, né? E não de súmula. Então, a gente tem essas questões aí que são muito importantes em relação às férias e que muita gente acaba tendo muita dúvida sobre isso. Pagamento e período de pagamento. Outra questão que aí veio com a Lei 13.467 de 2017, chamada de reforma trabalhista, refere-se ao fracionamento das férias. Antes de 2017, 11 de novembro de 2017, as férias, e a lei fala assim, deverão ser concedidas em dias contínuos, ou seja, sem interrupção. Então, as férias deveriam ser concedidas em dias contínuos, sem interrupção, e com uma tabela, que eu vou ler para vocês, que varia de 30 dias a 0 dias de férias. Acontece que a lei, ela permitiu que o empregador, e a lei fala assim, no artigo 134, parágrafo 1º, desde que o empregado concorde, olha isso, desde que haja uma anuência, uma concordância do empregado, as férias de 30 dias poderão ser fracionadas em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 5 dias, né? E outro não pode ser inferior a 14 dias. Um tem que ser inferior, não pode ser inferior a 5 dias, o outro não pode ser inferior a 14 dias. Bom, eu não quero entrar aí no que eu acho, né? Mas eu particularmente eu acho nocivo. Eu acho que como as férias representam e faz parte daquele arcabouço, né, protetor da saúde do trabalhador, eu entendo que é muito, muito assim, ruim fracionar em 3 vezes. Por outro lado, há situações, há trabalhos em que poder tirar uma parte antes, uma parte depois, por exemplo, pessoas que têm filhos em idade escolar, em julho e janeiro, tirar 15 dias em julho, 15 dias de janeiro, parece-me que pode ser bom. Tirar também uma parte das férias, 10 dias, em período que antecede, por exemplo, ao carnaval, se for um tipo de trabalho burocrático, que não abra aquela semana, que não funcione aquela semana inteira do carnaval. Então, o empregado tirar uma semana antes ou 10 dias antes, parece que ele vai fazer aí um período maior de descanso, que vai permitir férias, vai permitir viajar, né? Então, tem algumas situações que parece que é bom, por isso que tem que ter a concordância do empregado. Mas a gente sabe que no direito do brasileiro, né, essa concordância nem sempre é uma coisa assim que funciona, que nem sempre é bom. Bom, eu vou deixar agora uma segunda parte para o vídeo 2. Vem comigo. Vamos falar de período aquisitivo, período concessivo, perda das férias e se eu posso escolher o meu período de férias.